As ideias têm suas consequências. Basta olhar nossa cultura, observar o que é ensinado nas escolas e universidades. Há até coisas que são ensinadas que não são verdades. E sabe-se que não são verdades. Por exemplo, a figura do embrião de Haeckel, que ainda aparece nos livros escolares. Mostra imagens de embriões de cavalos, de vacas, de porcos, de humanos, todos com a mesma aparência. Desde 1884 foi provado que é uma imagem forjada, mas ainda aparece nos livros. Há também o caso das mariposas Biston. O que acontece? Dizem que essas mariposas vivem no tronco das árvores e, durante a Revolução Industrial, os troncos ficaram cobertos de pó, fazendo com que os pássaros não enxergassem as mariposas claras, mas comessem as mais escuras, e isso provaria a seleção natural. O fato é que tudo isso é uma fraude. Essas mariposas nem vivem nos troncos, não pousam ali e vivem nos topos das árvores. Os pássaros não podem caçá-las nos troncos porque elas nem pousam ali. Mas as imagens ainda aparecem nos livros, apesar de terem sido desmentidas publicamente em 1999. Existe um sistema enganoso que é disseminado por aí, do qual as pessoas nem desconfiam, mesmo os que sabem que é mentira, continuam mentindo. Pessoas como Carl Sagan, que aparecia na televisão para dizer que a evolução não é mais uma teoria, e sim um fato comprovado. Isso é mentira. Ele sabia disso. É uma campanha mentirosa. Quando um homem ilustre, com doutorado e jaleco branco, se apresenta diante de um público leigo e diz: provamos cientificamente que a evolução é verdadeira, para começar, isso não é ciência. É impossível provar macroevolução com a ciência. Ela é mais uma filosofia. A verdade é que a evolução não é um fato provado. O pardal é uma das aves mais comuns no mundo todo, mas há poucos que voam como ele. Observem o pardal. Para ele, parece tão fácil voar. Ele voa pelas árvores ou arbustos cheios de espinhos e folhas sem esbarrar em nada. Ao desviar e fazer manobras, ele é capaz de controlar e reajustar suas penas conforme a necessidade. Por exemplo, se num voo regular ele é pego por um vento lateral, ele ajusta as penas da asa até mesmo em apenas 1 grau. Ele pode virá-las, levantá-las ou abaixá-las. E tudo isso é controlado por seu cérebro. Cada pena pode ter um ajuste diferente. As penas são um material com a melhor eficiência aerodinâmica, mais fortes que o aço. A evolução diz que as penas vieram das escamas, pois as aves vieram dos répteis. Isso parece resultado de escamas que não têm músculos nem folículos? Até suas funções diferem. Não há nada em comum. Se vieram dos répteis, era de se esperar que tivessem ossos como dos répteis. Não há semelhança. Há bolsas de ar dentro dos ossos que podem ser enchidos com ar como nos pulmões. Seus ossos são muito leves e feitos para voar. Tudo num pardal foi feito para voar. O homem jamais conseguiu alcançar a eficiência dos pássaros em termos de habilidade de voo com suas aeronaves e similares. Seu coração é tão eficiente que pode alcançar até 760 batidas por minuto. Por anos, os detalhes do pardal despertam a curiosidade e a imaginação de engenheiros. Ele possui um sistema digestivo pequeno, com sucos gástricos muito concentrados, porque o pássaro não voará se for muito pesado. Então ele come, digere rapidamente e elimina os dejetos. Todos os detalhes foram considerados e pensados no projeto do pássaro, assim como no projeto do vagalume ou no projeto da libélula. Outro detalhe sobre pardais e outros pássaros é o seu ponto de incubação. Quando estão para botar os seus ovos, e Deus os fez desse modo especial, porque eles não precisam carregar os seus embriões ao voar. Bom, na área do peito existem penas finas e penugens que começam a cair e até servem para forrar o ninho, mas deixam a pele descoberta.
Essa pele é fascinante, porque os vasos sanguíneos se multiplicam 7 vezes mais do que o normal e aumentam 5 vezes o seu tamanho. Quando essa pele encosta-se aos ovos, de alguma maneira há uma comunicação desde o ovo, através do ponto de incubação até o cérebro da ave. Se por algum motivo os ovos estiverem muito quentes, a ave pode se afastar um pouco. Se os ovos estiverem muito úmidos, há como a ave cuidar disso. Essa comunicação acontece pelo ponto de incubação. Os pinguins chocam os seus ovos sobre os seus pés, porque assim os ovos ficam longe do gelo e da neve e cobrem os ovos com a pele da barriga e com as penas, envolvendo os ovos por todos os lados. É um mecanismo bastante sofisticado para manter a temperatura controlada para o desenvolvimento do embrião no ovo. Como isso evoluiu se a ave não tivesse o mecanismo desde o primeiro ovo que botou? Esse ovo ficaria lá para morrer. Isso refere à ideia da complexidade irredutível. Todas as partes devem existir desde o princípio ou não haveria a criatura. Sem o ponto de incubação, não existiriam os ovos. Sem a capacidade de botar ovos, não haveria a capacidade de voar se o embrião estivesse dentro da ave. Deus pensou em todos os detalhes e ajustes necessários em sua criação para que funcione com eficiência e eficácia e maravilhosamente. Pardais são aviadores incríveis. E por falar em voar, vejam só esse avião. Ao ver um avião, fica claro que uma pessoa ou uma equipe o projetou para voar. Mas existem pessoas que observam essas criaturas incríveis e, estranhamente, não consideram o mesmo princípio. Ao ver esses maravilhosos animais e insetos, fica claro que eles foram planejados em todos os detalhes. Observar tais fatos deveria nos fazer pensar. Sabe, percebo um projeto aqui. Percebo que há arte aqui. Percebo que houve uma criação aqui. Isso é algo que parece ter sido construído. Não me parece que um processo aleatório ou o acaso tenham produzido isto. Isto é a revelação geral. Ao olhar as coisas que Deus fez, deveríamos pensar: quem fez isto? Quem projetou isto? Quem é o artista? Quem é o criador? Isso deveria nos levar à Bíblia, que é a revelação especial. Ela nos fala a respeito desse Deus que diz que criou todas as coisas conforme sua palavra. Mas é mais que isso. Ele criou cada um de nós. O Criador entrou em sua criação na pessoa de Jesus Cristo. E Jesus Cristo, o Criador que realizou seus milagres aqui na Terra para provar que ele era Deus, fez coisas que nós não podemos. Há pessoas que dizem: eu sou Deus. Eu respondo: muito bem, prove. Quero vê-lo andar sobre a água. Eu não posso fazer isso. Bom, quero vê-lo criar um planeta. E eu não posso fazer isso. Então você não é Deus? Eu conheço Deus e sei quem pode fazer isso. Seu nome é Jesus. Ele veio até a sua criação como homem, 100% Deus. E ele morreu na cruz como castigo pelos seus e pelos meus pecados. Cristo demonstrou seu amor por nós, sendo nós ainda pecadores, morrendo por nós. Isso significa que existe provisão para os meus pecados e de toda a humanidade. Qual a provisão? A morte e a ressurreição de Cristo. O que tenho que fazer para que meus pecados sejam perdoados? Tenho que crer e confiar no Senhor Jesus Cristo como meu Salvador pessoal. Posso orar pedindo a Deus que perdoe meus pecados? Ele quer nos conhecer e quer que o conheçamos. Este é o propósito de toda a criação. Para que ele tivesse um povo, somos obra-prima de sua criação. Fomos criados à imagem de Deus. Ele quer que tenhamos comunhão com ele. Ele quer que o adoremos, o louvemos e lhe rendamos graças. Pois o Deus que criou todas as coisas, todas essas criaturas incríveis que desafiam a evolução, ele as criou, ele criou você, ele quer se relacionar com você. Foi por isso que ele o criou. Então por que não se relacionar com Deus por meio de seu Filho, o Senhor Jesus Cristo? Você já sabe, estamos rodeados de criaturas que são incríveis. E quando contemplar esse mundo maravilhoso, saiba
que não foi por acaso. Sou David Hames. Até a próxima.